Graça e paz. Tem fogo aí? Tem. Um dos meus grandes problemas é o absolutismo das minhas formas, dos meus hábitos e costumes. Quando eu dogmatizo e absoluteizo as formas, os métodos, os meios, eu tenho medo de quebrá-los. Eu tenho medo do novo, do diferente. Alex, cadê você? Vem cá, Alex. Eu dei o microfone. De onde você vem, Alex? Graças e paz, igreja. Graças e paz, igreja. Eu venho sou nascido no Brasil, sou do interior do estado de São Paulo, mas atualmente eu estou morando na cidade de Londres, na Inglaterra. Então eu estou de férias aqui. Eu venho passar o final de ano com a minha família, aí está minha mãe, uma vizinha e mais uma mãe de um adolescente que também está em Londres, na mesma igreja que eu vou. Você frequenta lá um grupo em Londres? Sim, somos de uma igreja de Londres e temos um trabalho de teatro, que agora, com a graça do Senhor, estamos recebendo um convite para apresentar em toda Londres, várias igrejas. Atualmente foi o Ministério da Assembleia que está convidando a gente tem levado a palavra. E o que você veio fazer aqui? Aqui nessa igreja? Então, o meu maior objetivo de vir aqui era para comprar alguns livros, que eu tenho acompanhado alguns estudos, e queria comprar alguns livros e também ver um culto, ou como eu vejo por vídeo, eu não sabia se era um culto ou se era um estudo, o que era. Mas o objetivo maior era comprar os livros para levar para lá, para aprofundar mais. Quer dizer que você assiste a gente lá? Sim. Eu vejo os vídeos pelo YouTube, do Glênio, o pastor Alexandre e outros mais. E o que fez você ter esse interesse? A graça. A graça. Depois... O que você acha de encantador na graça? Depois de começar a ver os vídeos, do pastor Glênio e alguns mais, encontrei algo que eu buscava há um bom tempo. Só que eu não sabia o que era. A pessoa de Cristo, a leveza de Cristo, a liberdade de Cristo, a alegria de Cristo. Hoje eu não tenho palavras para dizer sobre a pessoa de Cristo. Depois que eu conheci esse trabalho que vocês fazem aqui, a minha vida mudou. Como muita gente, eu penso, que vem tentando lutar para se manter de pé, para ser bom, para manter uma aparência, que as pessoas possam, para as pessoas verem a gente de uma forma diferente. Depois que eu conheci essa graça, se tornou tudo mais fácil. É como eu disse, eu não sei explicar, mas é algo que me motiva. Hoje, ser cristão me motiva. Me motiva. Antigamente, era difícil vir à igreja. Era difícil pegar a palavra para estudar. Mas depois da graça, mudou tudo. Eu digo que não sou eu, mas sim a pessoa de Cristo. Eu nunca imaginei em sair da minha cidade para vir em outra cidade para comprar livros. Para querer saber de Jesus. Para mim estava bom. Vir e sentar no banco estava bom. Ou talvez cantar
também estava bom. Ou talvez ministrar para jovens estava bom. Mas hoje mudou. Hoje tudo mudou. Como é que você vê a religião e o evangelho? Qual é a diferença entre a religião e o evangelho? Acho que com poucas palavras, eu posso dizer que a religião mata. Ela mata e vem matando muita gente. Por todo lugar que eu passo, por os países que eu passei, o que você mais vê dentro da igreja são crentes frustrados, crentes cansados, crentes com peso, com cargo. E a graça, o evangelho é diferente. Como o pastor fala, o evangelho não é quadrado. O evangelho não te aprisiona. O evangelho não te engessa. Não te coloca cabresto. Não coloca uma forma de você se vestir para subir no púlpito. Eu vejo isso hoje. E foi essa liberdade que me encantou. Essa liberdade que Jesus veio trazer para a gente. Alex, eu fico muito contente. Eu conheci o Alex aqui agora. Mas nós já nos conhecíamos há muitos anos. Há 2000 anos atrás, quando nós estivemos na cruz com Cristo. Porque todos os escolhidos do Senhor estiveram naquela cruz, juntamente com Cristo. E nós estamos muito contentes de ter tido o privilégio aqui na frente. Quando eu ia chegando, eu vi o Alex entrando e ele já foi me abordando, porque ele disse, você não me conhece, mas eu te conheço pelo YouTube, eu já tenho tido muito contato. E eu me lembro de um dia lá em São Paulo, depois de pregar numa igreja presbiteriana, uma pessoa chegou e disse, o senhor vai dizer muito prazer em conhecê-lo, e eu vou dizer, eu estou bem acostumado com sua voz. Durante muito tempo, eu viajei com o senhor com um CD. A salvação de um insensato. Eu sou médico e eu andava com aquele CD até que um dia eu viajava de São Paulo a Sorocaba para fazer plantões. Eu parei na Castelo Branco, encostei o carro, disse, é hoje, Senhor. Hoje eu preciso render a minha intelectualidade e receber a tua suficiência. De modo que esse evangelho vai fazendo efeito em todo o mundo. E o Alex é uma das testemunhas que Deus está levantando lá em Londres. Deus te use, meu filho. Amém. Esse evangelho me assusta. Ele me assusta. Será isso aqui? Vocês vão ficar de fora. O que será isso aqui? Tem noção? Isso é uma nebulosa. Nebulosa da Águia. Ela foi descoberta em 1775
por um astrônomo francês. E ela é muito complexa, ela faz parte da constelação da serpente. E o que ela tem que estar aqui agora? É que nós temos que falar de um sacerdócio superior. E houve o Humboldt andou colocando que isso podia ser a Nova Jerusalém, a Sião, a terra, a cidade prometida. Não sei, não quero saber. O que eu sei é que existe um Deus que tem um pacto de cima, que é diferente do pacto de baixo. Ele tem uma aliança que é diferente de Agar. É uma aliança com Sara, que é de cima, do céu, não da terra. Não da Jerusalém deste mundo, mas de Jerusalém de cima. Onde há um sacerdócio superior àquele sacerdócio levítico. Nós estamos lendo durante algum tempo, né, Dodô está ali, para nos ajudar, esse versículo do Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Algumas pessoas têm perguntado, mas por que essa insistência com esse assunto? O que isso vai dar no final das contas, no frigir dos ovos? É que o que eu faço me dá sentido. Mas o que Deus faz, absolutamente por conta dele, na soberania dele, não é muito lógico para mim. O que eu tenho controle, eu vou mais razoavelmente. Quando eu estou ao lado de um motorista dirigindo, eu não consigo dormir. Na viagem que a gente faz para o Piauí, às vezes eu dou o volante para minha esposa, para descansar um pouquinho. Mas quem disse que eu descanso? Eu fico escutando todo o tempo o barulho do motor. Porque quando eu estou no controle, eu me sinto mais seguro. Quando o outro está dirigindo, é terrível. Por isso que eu não tenho muita segurança em viajar de avião. Porque aquele camarada que vai dirigindo não sou eu. Eu prefiro estar no controle das coisas. E o Evangelho, ele tem essa condição de ser inseguro para o homem velho, porque nós temos que ter o controle das coisas. Esse sacerdócio aqui, que vem antes do sacerdócio araônico, o arônico, o levítico, é o sacerdócio do Deus que faz, e faz tudo. E não esperando que o homem faça alguma coisa, para que pelo fazer do homem, o homem seja aceito em algum processo. Isso não faz sentido para nós. Nós queremos alguma coisa mais, onde eu oro e Deus responde.
Eu quero dizer para você que Deus é a causa da sua oração. Não é a sua oração que move a Deus. É Deus que lhe move a orar. Porque a Bíblia diz que é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. E que a glória pertence a ele unicamente. Se é dele, por meio dele e para ele, onde eu entro nesse negócio? Eu entro numa ação de Deus em mim. Eu nasci morto espiritualmente, desconectado de Deus. Nenhuma pessoa aqui nasceu com fé. A mente que entende matemática, física, química, filosofia, ela não compreende Deus em nada. Deus é sempre o eterno desconhecido da mente natural. Ele é inconcebível para nós. O que nós fazemos com a criancinha desde pequena é incutir sistematicamente o sistema religioso. Mas ela só vai ter noção de Deus se Deus operar nela. Senão ela vai se tornar uma religiosa. Se Deus não operar, não adianta operação humana nenhuma. Quando Deus age, ninguém impede. Tá certo ou não? Se você, alguém outro dia me perguntou assim, como é que eu sei que eu sou um escolhido? Eu digo, se você tiver algum interesse por Deus mesmo, não pela religião, mas por Deus, pela pessoa de Deus, foi Deus que colocou isso em você. Como primeira causa, se é dele, por meio dele e para ele, então ele é a causa. Então este versículo está se referindo a um sacerdócio para sempre. O sumo sacerdote para sempre é de um sacerdócio assentado. Quando se diz isto, se quer dizer que quando você está fazendo alguma coisa, ainda não conseguiu conquistar. Deus fez o universo. Eu vou tentar atualizar essa questão aqui. Deus fez o universo antes da restauração do universo. Antes de Gênesis 2, existiu Gênesis 1. Gênesis 1:1 é um texto completo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. O verso 2 já não é criação. A partir do verso 2, nós temos uma restauração. Por quê? Porque a terra se tornou sem forma e vazia. E como a Bíblia explica a Bíblia, o profeta Isaías
disse, no capítulo 45, que Deus não criou a terra para ser um caos, para ser tohu en vohu, ou seja, ser vazia e confusa. Então o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis é um processo restauracionista de uma queda luciferiana que aconteceu anteriormente. Muitos estudiosos têm gasto muito tempo nisso, nós não vamos mexer nesses assuntos mais do que isto. Só dizendo o seguinte, no processo restauracionista, Deus levou 7 dias para restaurar a terra. E depois a palavra descansou no 7º dia. Não significa que Deus tenha se cansado. Porque Deus não cansa. A Bíblia diz que nele não há cansaço, nem fadiga. É que estava completo, estava perfeito, estava acabado aquilo que ele fez. Também, na obra restauradora do ser humano, houve um momento em que Jesus disse: tudo está consumado. Ao dizer tudo está consumado, ele entregou o seu espírito ao Pai e o assunto dele terminou. Por isso, daí para frente, nós vamos encontrar um sumo sacerdote assentado. Nós pegamos uma figura de um pintor italiano, em que ele mostra uma espécie de trono, onde há uma luminosidade. Ele está querendo configurar com isto a ideia da supremacia do governo, e todos os seres viventes e os animais diante do trono estão prostrados. É uma figura apocalíptica, porque Apocalipse é revelação. E João a teve em sua mente comparativamente das coisas que aconteciam lá no transcendente. Ele via como que semelhante a. E aqueles seres viventes todos estão prostrados diante do trono do Cordeiro. Eu olho para ele e disse: quem vai abrir o livro? Ele diz: é o leão. Quando eu olho para o leão, eu vejo um cordeiro que foi ferido. Paradoxo? É exatamente isso. Da tribo de Judá, o leão, o leãozinho, agora se manifesta como cordeiro. Este é o sacerdócio supremo. O sacerdócio das coisas já realizadas. Não das coisas que vão ser realizadas. Não é você que vai conseguir conquistar aquilo que Deus já conquistou. É burrice. É estupidez. Olha aí o texto. Você dá para ler, Dodô? Eu vou botar letras maiores depois. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Por favor, quando você vir que é o homem que erige, que é o homem que constrói, isto é religião. Quando é o Senhor que faz, isto é evangelho. A religião é sempre de baixo para cima e é o homem fazendo. O evangelho é sempre de cima para baixo e é Deus fazendo. Lembre-se que a Nova Jerusalém desce do céu, como Jesus desceu. Quando você vir que nós estamos caminhando para subir, isto é muito parecido com a ideia lá das planícies de Siniar, ou planícies da Babilônia, ou a Torre de Babel, com seu movimento de baixo para cima, diferente do movimento de cima para baixo.
E o essencial que ele vai dizer, depois de 7 capítulos completos, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, o essencial de tudo isso que eu tenho dito, de tudo que já dissemos anteriormente, que o capítulo 7 especialmente está falando do ministério do sacerdócio de Melquisedeque, tudo isso que nós temos visto é que nós temos um sumo sacerdote à destra do trono da majestade, assentado. O que significa com isto é que tem um ponto. Acabou. Isaías disse o seguinte, olha, vocês nunca ouviram falar, nem com o ouvido vocês ouviram falar, nem viram um Deus além de ti. O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Todos os deuses deste mundo, o homem trabalha para ele. Até os picaretas da fé religiosa, e por sinal, essa semana apareceu 5 deles aí no sistema de YouTube, como sendo os pastores mais ricos do Brasil. Negociando a fé. Que tem que levar saco de oração nas costas. Tem um que possui 2 bilhões de reais, o outro 450 milhões, o outro 350 milhões, o outro 250 milhões e o mais pobrinho 130 milhões. O que é, né? E não vai comprar a entrada no reino dos céus. Não há milhão que compre. Você tem que fazer a fogueira santa. Meu irmão, foi feito sacrifício santo. Não tem fogueira santa mais, coisa nenhuma. Não tem descarrego. Já foi tudo descarregado na cruz com Cristo. Não tem mais esse negócio de você fazer coisas para você receber em troca. Isso aí é o quê? Isso é negociata barata do inferno. Vamos fazer um jejum para Deus atender. Que jejum? Jejum é privilégio de oração. É quando você diz assim, eu hoje vou ficar com meu pai, eu vou ter uma relação com ele, vou ficar com ele, e aí esquece de comer. Por causa de uma intimidade. Não para fazer uma negociata com ele, toma lá da cá. A bênção do jejum vem atrás do motivador, daquela locomotiva. Qual é a locomotiva do jejum? A oração. Qual é a locomotiva da oração? A plena graça de Deus me atraindo para Ele. O Alex disse que a Bíblia passou a ter novo sentido para ele, porque agora ele não vai à Bíblia buscar. É a Bíblia que o atrai e o traz para a intimidade com o Senhor. Isso tudo, nós temos um sumo sacerdote assentado. Acabou. O que eu tinha que fazer, acabou. Ele disse, você quer saber como é meu reino? Meu reino é assim. É uma festa que um pai deu para o filho, para o casamento do filho, e mandou convidar a todos, porque tudo estava pronto. E aí um achava, dizia assim, mas eu tenho uma terra para arar. O outro dizia, eu tenho minha junta de bois para cuidar. O outro dizia, eu tenho meus negócios para fazer. Ele disse, então vai para os atalhos e pega a turma de perna quebrada, os cegos, os mancos, os aleijados, e traz para minha casa. E enche. Deixa a minha casa cheia. Com essa gentalha que não tem mérito, mas que passa a vestir a roupa que eu dou, a justiça de Cristo. É isso que significa esse sacerdócio assentado. Eu tenho muita coisa para dizer, mas eu vou cortar para não ser excessivo. Nós temos uma aliança superior. Ela é de cima, gente.
ela é irrevogável. Ela é baseada na vida indissolúvel. Num sacrifício eterno, gente. Por favor. Não tem mais sacrifícios. Nós temos que pagar. Outro dia eu vi beber água. Um ser que se denomina ministro de Cristo, dizendo, nós temos que pagar o preço. Nós temos que pagar o preço. Que preço, meu irmão? Esse preço já foi pago. Um alto e sublime preço. Eu não tenho que pagar preço nenhum. Sabe por quê? Porque toda renúncia que eu faço é pouca diante do grande reino que eu recebi. O marido dessa senhora que está aqui numa cadeira de roda, ela hoje é viúva desse ser maravilhoso que foi pastor Antônio Buchaim. Ele dizia assim, eu renunciar um sapato velho por um reino, que vantagem! Eu estou jogando fora o que eu não presta por ter sido aceito como filho de um rei. E vocês agora estão dizendo que é sacrifício jogar esse sapato velho fora. Quem foi que disse que tem preço desse negócio? Depois de tão grande salvação? Não, meu irmão. Há uma superioridade aí muito grande, olha. Dá para ler, Judô? O texto está pequeno aqui, se não der, você caça aí o texto. Hebreus 7, 20 e 22. Eu digo, na próxima vez, os slides, o meu professor já me deu essa aula, mas eu não pude desenvolvê-la com aptidão, mas na próxima vez nós vamos... Hebreus 7, 20 e 22, a 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos. Perdão, vou começar de novo. Começa, não tem problema não. Porque ele começou uma vez só e determinou, agora nós estamos fazendo pelo meio. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele está comparando o velho sacerdócio levítico e diz que eles foram feitos, né? E eles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas esse com juramento. Juramento de quem? Do Deus. Ele jurou. Esse daqui é o meu sacerdote. E será sacerdote para sempre, segundo esta ordem, que é uma ordem da graça. Ele será para sempre. Tu és sacerdote. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Superior porque ela vem de cima, queridos. Ela não vem de baixo. Ela vem de Deus. Ela não vem de nós. Deus te aceitou incondicionalmente em Cristo Jesus. Deus te aceitou. Escutou? Presta atenção. Aqueles que ouvem a voz de Cristo recebem. Os que não ouvem, não são das suas ovelhas, não ouvem, não aceitam, não recebem. Se você é dos dele, você recebe. Se você não é dos dele, você não recebe. Vamos. Qual é o tal aliança? É uma aliança de cima? Pão e vinho? É. Aliança de cima é uma aliança bem simplista.
Quando o povo olhava para Jesus, ninguém via o Cristo. Eles podiam ver pelos milagres que ele fazia, não, esse camarada parece com Jeremias. Ele parece com Elias. Ele parece com Elias, com um dos profetas. Mas ver o Cristo naquela figurinha, ninguém via. Sabe por que não via? Porque esse assunto não é de visão do olho, é de revelação do Espírito Santo. Não existe o problema mais sério do que o anticristo, não é o anti-Jesus. Tem muita gente que faz e crê no Jesus. Só que para crer no Jesus precisa ver o Cristo que está no Jesus. Deus em Cristo. Não existe anti-Jesus na Bíblia. Existe anticristo. E o anticristo diz que Jesus não veio em carne. Que ele não se encarnou. O anticristo não aceita a encarnação de pão e vinho. É um ser singular, singelo, destituído de toda grandeza. Você viu ele lá sentado na figura, sentado na glória, na majestade. Mas ele aqui é um cordeiro, não é o leão. Ele é o leão, mas é o cordeiro. Ele não é o cordeiro, ele é o leão. As posições vão se mostrando dentro da revelação. E agora nós vemos que a superior aliança é a aliança do pão e vinho que Melquisedeque trouxe para abençoar a vida de Abraão. E ele disse assim, olha aqui, em ti, Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Vem uma bênção para toda a humanidade. Mas não vai ser por Agar, nem por Quetura. Vai ser pela impossibilidade da carne. Você, na sua decrepitude, e a sua mulher, incapaz, além de ser estéril, agora com 90 anos, que não havia quem fizesse ela parir. Entra Deus e diz assim, agora chegou minha vez, porque a aliança vem do céu, não é da terra, não é da possibilidade do homem, é da possibilidade de Deus, não é da capacidade humana, é da capacidade divina, é Deus fazendo para aquele que não merece coisa alguma. Isso é evangelho. Agora, isso não é lógico. O lógico, o bonito, é aquele negócio do mérito. Coitadinho do Lance. Coitadinho do Lance. Lance Armstrong. Tadinho. O moço 7 vezes campeão da corrida de Paris, da França. O melhor ciclista do mundo era um blefe, era feito anabolizante. Mas para dizer como o Fernando leu o texto do Paul Walsh, não é o Hitler, o monstro é o Glênio. Eu tenho a mesma natureza de Hitler. E, segundo Paul Walsh, até pior, nós iríamos deixá-lo, como foi a expressão? Coroinha. Ia parecer um coroinha. O pastor Ed René fez uma... Já contei isso aqui, outros pastores também já contaram, mas sempre é bom a gente repetir as mesmas coisas. Mas o Ed fez uma comparação muito ilustrativa de um sujeito que tinha morrido e foi para o céu. Chegou lá no céu, tinha uma mesa enorme, uma sala muito bem preparada, com a mesa de banquete e as cadeiras. E então ele já foi, como todo novato e metido, já foi puxando uma cadeira para sentar, e o anjo-chefe
da cerimônia virou e disse: essa cadeira não. Por quê? Porque essa cadeira está reservada. Reservada para quem? Você vê essa turma que sabe, vive fazendo pergunta, é uma turma, não sabe descansar. Aí ele disse: para quem? Está reservada para o Hitler. Para o Hitler? É. Então ele pensou, aí a minha interpretação agora é profunda. Ele: não vou sentar perto do Hitler, não vou saltar mais umas 3 cadeiras e vou puxar uma outra aqui. Porque ficar perto do Hitler eu também não posso. Quando ele puxou, ele virou e disse assim: não, essa também o senhor não pode sentar. Por quê? Porque está reservada. Reservada para quem? Para Herodes. Herodes, o que matou as criancinhas? É. E eles vêm? Se eles vêm eu não sei. Mas que eles foram convidados, foram. É verdade que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas há um chamado. E eu queria que você pensasse muito nessa superior aliança, que é uma aliança de fiador eterno. Ele se tornou fiador de superior aliança. 6 vezes no livro do Apocalipse no livro de Provérbios está proibido de você ser fiador de uma outra pessoa. O livro de Provérbios diz que você não tem o que comprar, não tem como pagar, não bota o outro como fiador. Sabe por quê? Porque você vai perder o dinheiro e o amigo. Quando você fica de fiador do camarada, eu vou fazer uma pergunta aqui e agora você. Você já ficou de fiador de um sujeito que não pagou a conta? Levanta a mão. Ó, uns corajosos, viu? E você teve que arcar pela responsabilidade. Eu vou perguntar para vocês: eles se tornaram amigos de vocês depois? Eles fogem. Viu? A Bíblia diz isso. Mas a gente acha que não. Mas Jesus ficou de fiador de malandro. Quem é esse malandro? Tá bom. É por aí que começa a coisa a melhorar. Esta é a superior aliança, sabe? Você não passa de um Hitlerzinho encharcado. O pai sacudiu a cabeça dizendo que é verdade. Filho de peixe, peixinho é. Mas isso vem lá de Adão e pegou todos nós. Essa superioridade da aliança gera uma superioridade de salvação. É uma salvação sem retoque, meu irmãozinho. Não tem... É chuliar que usa? Hein? Alinhavar? É. O negócio é bom, ó. Por isso, Dodô. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que essa aliança é superior? Por que essa aliança é além de todas? Por que esse sacerdócio é superior? Porque é uma salvação em que ele pode, olha aqui, pode salvar. Mas não pode apenas salvar. Ele pode salvar totalmente. Outra versão diz perfeitamente. Todos podem salvar totalmente por ele, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Além da obra salvífica de Jesus, existe uma obra maravilhosa de Jesus. Eu achei essa figura na internet e a coloquei ali, porque ele está com todas as bandeiras ali, intercedendo pela terra, pelo mundo, em favor daqueles
que Ele, pela sua graça, os tem recebido e aceito como filhos do Pai. Aquele que começou a boa obra, vai completá-la. E Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por mim. Você foi a mim porque meu Pai o trouxe. Você veio a mim porque eu o atraí. Você foi a mim porque o Pai me deu. Você veio a mim porque eu amei com amor eterno. Você é meu e das minhas mãos ninguém arrebata. E eu comecei uma boa obra e eu vou acabar. A Bíblia explica ela mesma. Isso é um sacerdócio superior, uma salvação superior. Jesus é superior a anjos. Os anjos estão num plano de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sei lá que dimensão eles estão. Aqui dentro dessa sala tem um bocado de anjo, tem demônio. Está flutuando por aí. Energia de outra matéria, de outro sistema. Não sei como é que eles são. De vez em quando eles aparecem, desaparecem, entram na dimensão da gente, saem da dimensão da gente. Eu só vejo em 3 dimensões. Mas Jesus entrou na 3ª dimensão. Cristo entrou na 3ª dimensão, Ele ficou com aqui, Ele foi para a cruz, Ele morreu por nós, Ele nos incluiu naquela morte, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e Ele se tornou superior a todas as questões de anjos. Olha lá que coisa mais linda. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu vou andar mais um quadro só, para a gente não cansar ninguém. Quando eu voltar depois do nosso período de descanso no paraíso, que essa semana nós começamos o encontro do novo nascimento lá na chácara. Depois vamos para o paraíso. Nós vamos tratar mais sobre esse caminhar aqui, mas não tem problema. Ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, você sabe que no velho sacerdócio, o sujeito ia apresentar os seus carneiros, os seus animais para sacrifício. Havia sacrifício todos os dias, 2 vezes por dia, uma de manhã e outra de tarde. Se repetia esses sacrifícios pelo próprio sacerdote, pelo povo, e uma vez por ano havia o dia do Yom Kippur, o dia da purificação, onde se oferecia um animal em favor do povo, e todo ano se repetia, se repetia, se repetia, e agora nesse outro sacerdócio diz que ele entrou uma única vez, com um único sacrifício, e ofereceu para sempre uma oferta que traz oblação pelo pecado, porque ele fez a purificação pelos nossos pecados. Como é que você vai contabilizar, Sr. Joaquim Scarpim, uma conta que foi rasgada? Me dá um jeito de contabilizar isto. A nota promissória foi rasgada lá na cruz. Dá para contabilizar? Misericórdia, meu Deus. Logizomai é a palavra grega para essa expressão. Considerai-vos mortos para o pecado. Tenha bom senso, porque ele já fez a purificação pelos pecados. Para onde você está olhando? Para sua alma hitleriana ou para a suficiência de Jesus Cristo? Para usar a expressão de Charles Spurgeon,
Ele disse o seguinte: quando eu olhei para Cristo, a pomba da paz pousou sobre mim. Quando eu olhei para a pomba da paz, a paz se foi. Só vou botar isso em miúdos. Quando eu olho para Cristo, eu tenho tudo de Cristo. Quando eu olho para a minha experiência, cadê a paz? Onde é que eu vou achar paz? É nele. É ele a paz. É ele a Alzira. Quando eu olho para Cristo, a pomba da paz pousa sobre mim. Quando eu olho para a pomba da paz, ela voa. E a paz foi embora. Ó, gente. Ele assentou-se porque já fez a purificação dos pecados. Isso é Bíblia. E o que está escrito, para o nosso ensino está escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Só para a gente chegar até nesse ponto aqui, deixa eu ver. Tem anjo para Dedéu aí. Ó, mundarada de anjo aí. Esse é um italiano também. Um bocado de anjo, anjo. Lá em cima, flutuando sobre todos os anjos, uma figura, aquele que está superior aos anjos. Que os anjos nos protejam. Fica por conta dele, mandar anjo proteger. Não é assunto nosso de ficar chamando anjo. Eu tenho um bocado de anjo da guarda. Eles ficam a serviço daquele que conquistou a redenção, que é Cristo Jesus. Ele bota anjo, tira anjo, faz anjo. É que ele quiser, se ele quiser. E se ele quiser me deixar sem anjo nenhum, ele fica comigo porque ele é a minha proteção. Acabou. Cristo é mais, eu vou até mais antigo. Cristo é mais digno do que é mais digno de glória do que Moisés. Nós vamos ter que engasgar aí um tempo, porque ele diz assim: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele diz: mas eu vim com uma única mensagem. Eu vim para dar vida. Vai lá, Dodô. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Eu vou parar um tiquinho aqui, ó. Eu tenho visto muita gente hoje preocupado com o corpo. Nós temos que dar valor ao corpo. Cuidado, meu irmão. Corpo sem cabeça é mula sem cabeça. É acéfalo. Cuidado com esse negócio de corpo. Foi esse o problema da igreja de Éfeso. Uma igreja lindíssima, mas ela esqueceu o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que esqueceste, que negaste o teu primeiro amor. Qual é o amor que estava agora? É o amor dos irmãos. Vem cá, meu irmão, você é meu irmão, eu tenho que cuidar de você. Esse aguenta a supapo. Nós temos que ter amor, mas não amor que sufoque, não amor que encabreste, não amor que controle. Esse amor não é o de Cristo. Esse amor é humanista, não tem nada a ver com o evangelho. O amor de Jesus cuida, mas não põe medo, não põe culpa, não põe ameaça, não põe regras. O amor de Jesus recebe e aceita incondicionalmente. Ele aceita. Esse negócio de controle não faz parte disso aqui. Que quem é maior é Cristo. Maior do que Moisés e maior do que a casa é aquele que a estabeleceu. E para finalizar, vamos botar só um quadrinho. Olha ele lá. Moisés descendo
com as tábuas da lei, mas se você olhar aqui, está muito longe, tem um bezerro de ouro. Ele já está aqui, ó, bem aqui no cantinho, o bezerro de ouro, porque seu Arão deu ouvido ao povo. O povo disse assim: Moisés sumiu, Moisés escafedeu-se. Já faz um tanto tempo que ele subiu no Sinai. Era um sinal muito ruim. Eu vou tratar depois a diferença entre Sinai e Sião. E Sião de apresentar aqui aqueles que quiserem ouvir o assunto. E está o bezerrinho lá. Só que esse bezerro nunca mais desapareceu da história do povo de Deus. Ele esteve em Dan e Berseba. Ele esteve na história da humanidade do povo judeu. E ele está hoje no sistema monetário do mundo, o bezerro de ouro governando a vida sua e minha. Pastor Alexandre hoje nos trouxe uma belíssima palavra do Senhor para este sistema de governo que está mantendo as pessoas aprisionadas no fazer das coisas, no estabelecer de princípios que estão governando. Você prefere ter um emprego, a mãe, ele falou muito bem sobre isso, mães que se dedicam a profissões e se esquecem dos seus filhos. E quando a Bíblia diz que o verdadeiro ministério da mulher é ser mãe. Mas isso é o que o Egito faz. Ele põe essas bitolas e aprisiona as pessoas. E nós vivemos, como disse outro dia um psiquiatra, mulheres bem resolvidas são péssimas esposas e terríveis mães. Tem sucesso profissional, mas não tem relacionamento. Ele disse que um homem procura uma mulher por 3 motivos. Primeiro, o sexual. Segundo, se vai ser uma boa mãe para os filhos. Terceiro, se ela será amiga. Então ele diz, elas são ruins de cama, as grandes mulheres de negócio, não são mães e jamais podem ser amigas, porque elas estão preocupadas com o êxito pessoal. É um psiquiatra falando para Marília e Gabriela. A Marília parece que pulava assim, porque aquela é uma feminista terrível. Só para terminar, superior à ordem levítica. Esse versículo nós já temos batido muito nele. Se, portanto, a perfeição houvera sido... vai lá, Dodô. 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se tivesse perfeição, por que outro sacerdócio? A turma de chapéu está aqui, ó. Tudo com turbantes e cabeça coberta. Mas ele veio para tirar o véu. E tirar a confusão. E dizer assim, vem aqui, mendigo, que você fica na minha casa. Aceito pela suficiência do sumo sacerdote, não sua. Quando nós voltarmos, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele foi o sumo sacerdote, ele foi a vítima e ele foi o propiciatório. Ele era tanto o sumo sacerdote que trazia o cordeiro, como a tampa da arca que recebia o sangue. Sabe o que significa? Ele é tudo em todos. Porque é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas.
Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí eu disse para o Alex assim: Alex, evangelho não é coisa para multidões. Evangelho é assunto para filhos. Como foi que Jesus chegou debaixo de uma árvore e largou uma multidão por causa de um homem? E ele sabia o nome daquele homem. Ele chegou, não é que Jesus era adivinho, não, senhor. Jesus não usou nenhum poder de Grayskull. Ele chegou ali debaixo e disse: Zaqueu, desce. E depressa, porque me convém estar na tua casa hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: ele conhece as ovelhas pelo seu nome. Porque as suas ovelhas foram dadas pelo seu pai antes da fundação do mundo. Desce, Zaqueu. Está aqui no meu script que meu pai me contou. Porque ele disse: eu nada faço de mim mesmo. Tudo que meu pai me disse, eu falo. Desce daqui desse pau, que eu hoje vou ficar com você e você vai ser filho de meu pai. E ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. Que coisa maravilhosa. O evangelho da suprema graça de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.